Olá, Deus abençoe você. 46º dia, episódio 46 aqui no nosso podcast diário Bíblia um dia e um ano. Um ano, desculpa. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quero convidar você a conhecer o meu canal, você que não conhece. Olha, aqui eu posto a homilia todos os dias. Tem a oração do texto que entra todos os dias às 6 da tarde. Tem playlist dos clipes, das minhas músicas, do meu DVD. Tem playlist sobre cura interior, sobre família e relacionamento, sobre virtudes, sobre temperamento. Tem vídeos sobre questões afetivas, sexuais, nos temas diversos, sobre questão doutrinária. Tem as minhas pregações no programa Sorrindo para a Vida. Tem os meus programas para ser feliz. Tem as homilias que eu fiz em acampamentos na Canção Nova, que são maiores, mais consistentes, né? Mais estudadas também. Tem muita coisa. Escolhe uma playlist e deixa maratona e deixa rolando aí para você aprender mais de Deus. Tem também a playlist das orações poderosas, com orações que têm ajudado muita gente. Você pode deixar rolando essas orações aí na sua casa, no seu trabalho, no seu salão, no seu mercado, baixinho que seja, para abençoar, consagrar o ambiente. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte, tá bom? Êxodo 30 e 31, Levítico 22, Salmo 115, são as nossas leituras de hoje. Vamos começar então com Êxodo capítulo 30. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. De madeira e de acácia o farás. Será quadrado no seu comprimento e sua largura de 1 côvado, e terá 2 côvados de altura. Os chifres formarão uma só peça com altar. Cobrirás de ouro puro sua parte superior, e seus lados ao redor e os seus chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro. Abaixo da bordadura dos 2 lados, colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório, que se encontra sob a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar seu incenso aromático a cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá desse modo incenso diante do Senhor, perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecereis sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramareis sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da vítima pelo pecado. Fará expiação uma vez por ano, em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que for recenseado pagará meio siclo, segundo o valor do siclo do santuário, que é de 20 gueras, meio siclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos, de meio siclo para pagar a contribuição devida ao Senhor, em resgate por vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate, e o aplicarás a serviço da tenda da reunião, a igreja da época. Ele será um memorial diante do Senhor, de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções, com um pedestal de bronze. Tu a colocarás entre a tenda da reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da reunião. Deverão lavar-se com essa água, para que não morram igualmente quando se aproximarem do altar, para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor.
Lavarão os pés e as mãos para que não morram. Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e um hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera, composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda da reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos, todos os seus utensílios, e a bacia com o meu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles se tornarão objetos santíssimos, e tudo que os tocar será consagrado. Ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para unção santa, de geração em geração. Não se derramará dele sobre o corpo de homem algum, e não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada, e devereis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação, ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, galbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, o porás diante da arca da aliança, na tenda da reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Tu o considerarás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação do perfume para respirar ao seu redor, será cortado do meio do seu povo. Gente, eu já vou ler Êxodo 31, mas eu acho que penso que cabe muito bem aqui um comentário. Você vê que todo esse capítulo aqui, o que nós vamos ler agora, que é o Êxodo 31, eles se resumem em uma coisa. Deus estava querendo dar a eles, aquele povo, a noção do que é sagrado, sacratíssimo e do que é profano. Profanos quer dizer fora do sagrado, né? O que não está no sagrado, né? Está à frente do sagrado, não está dentro do círculo do sagrado, né? Profanos, né? Do grego. Aí vem a palavra fanos, vem a palavra fania, né? Fanos da epifania, né? Deus que se revela o seu eu sagrado, né? Mas Deus está dando a eles a noção do sagrado, que eles não tinham, gente. Eles eram um povo que vivia animalizado, que era escravo no Egito, que era muito bruto, não tinha noção de muita coisa. Mas Deus está sendo firme para mostrar: o padre é sagrado, consagra o sacerdote, o óleo com que se unge o padre é sagrado. Tem a distinção do que é sagrado e do que não é. E nós, como cristãos, também precisamos ter o temor, o santo temor de Deus, né? O respeito para com os sacerdotes, para com os bispos, o respeito para com o pai, para com a mãe, para com as coisas sagradas. Eu disse esses dias atrás e repito, tem vezes que eu vou celebrar a missa na igreja, eu entro na igreja, eu acho que eu estou numa feira. A pessoa entra, mexendo no celular, mandando mensagem, fazendo postagem, conversando com todo mundo. Você entrou na igreja, você está entrando num lugar sacratíssimo. Ali está o Santo dos Santos, no sacrário. Jesus vive na Eucaristia. Você tem que se ajoelhar e ficar em oração até começar a missa, não ficar conversando. Isso é pecado, a gente está perdendo a noção do sagrado. O sacerdote é um homem sagrado. A liturgia, o cálice, o altar, o sacrário, as vestes do padre são sagradas. A gente tem que retomar esse respeito e essa compreensão do que é santo, do que é separado para Deus. É isso que, de fato, que Deus está querendo formar aqui nesse povo. E claro, porque uma época era muito dura, né? Deus também está sendo duro com eles. Se não obedecer, o bicho pega, né? Perde a vida, perde isso. Porque era um tempo muito duro, né? Êxodo 31.
O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho em madeira para executar toda sorte de obras. Associei-lhe a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, e dou sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que escutem tudo o que te ordenei. A tenda da reunião, a arca da aliança, a tampa que a recobre, e todos os móveis da tenda, a mesa e todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro, todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia do seu pedestal, as vestes litúrgicas, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para as funções sacerdotais, o óleo da unção e o incenso perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo às ordens que te dei. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Observareis os meus sábados, porque esse é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que o violar será morto. Quem fizer naquele dia uma obra qualquer será cortado do meio do meu povo. E se trabalhará durante 6 dias. Mas o 7º dia será um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de idade em idade, com um pacto perpétuo. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Gente, olha só. Deus está falando também. Lá eles não tinham o costume de ter um dia para descansar, um dia para rezar. Deus está falando. Sábado, que para nós cristãos é domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, né? Nova aliança. Mas o sábado era o dia do descanso, era o dia da oração, era o dia da família. Era para eles essa lei, não era para Deus somente. Para eles descansarem, para eles deixar a terra descansar. Olha, quanta gente doente hoje porque não descansa. Domingo só trabalhe se fosse obrigatório, óleo. Domingo é dia do Senhor, é dia de missa, é dia de descansar. Claro, se você está no shopping, você não tem escolha, mas tente não trabalhar no domingo, é o dia de Deus, sabe? Olha, nós vamos ter o livro do Levítico também, como eu já falei, para ler, mas eu vou deixar o Levítico como tarefinha para você, tá? Levítico 22 vai ficar de tarefa, que é o livro que fala das regras, né, sobre a santidade, o separar a parte para ser de Deus, né? Gente, como católicos, né, falando ali do Levítico, a gente abençoa as coisas, né? Quando a gente abençoa um objeto, a gente está separando a parte para ser dedicado a Deus, né? Totalmente, né? A Deus. Falando do sacerdócio, né? Como que deve ser sagrado. Olha só, São Pio X certa vez disse: a santidade faz do sacerdote o que a sua divina vocação exige, né? Um homem crucificado para o mundo, para quem o mundo foi crucificado. Um homem que anda em novidade de vida, que busca somente o céu e que busca, né, para levar os outros ao céu. Palavras ali de São Pio X. Agora também, gente, eu estou falando tudo isso, mas não é para vocês ficarem como um chato de galocha em cima do padre, né? Porque o que acontece? O padre é um homem santo, só que o padre também é um homem, um ser humano, né? Eu digo por experiência própria. Eu ando sempre com a roupa de padre, eu gosto de andar, mas às vezes eu vou visitar minha família e estou com a minha sobrinha. E quero postar sobre a minha sobrinha. Eu faço questão de postar, porque depois o povo vê eu aí andando com essas crianças e com a minha irmã, o povo saca, a língua do povo é grande, né? Vai falar, o padre tá com filho. Então eu já posto meu sobrinho, minha mãe junto, minha irmã, todo mundo já sabe. Infelizmente a gente é público, tem que fazer essas coisas. O povo é cruel. E às vezes você tá na sua casa, num dia com uma camiseta de um time, né? Eu sou São Paulino, não sei se você sabe, eu tenho essa virtude, ou defeito, não sei, a virtude.
camiseta do São Paulo. Eu tô com a minha família, a gente comentando, onde já se viu um padre com camiseta de time. Gente, eu sou ser humano também, né? Tô com a minha família, é um momento diferente. Não é pra vocês mudarem pra cabeça dos padres e ficar agora, olha, o padre que não tá com a roupa é do demônio. Não, o padre é santo. Você tem que ajudar, mas também não ficar com essa chatice. Porque o padre, ele é um ser humano, sabe, gente? Ele tem momentos nos quais ele tá com a família, momentos de descontração, né? Então tem que respeitá-lo também nesse sentido e não ficar com essa chatice, né? Porque não é isso, não é um momento que você tá sem a batina que vai fazer você ser um bom ou mau padre, entendeu? Claro que é importante, é um requerimento, eu faço questão de usar, não tô falando nada contra, não coloque palavras na minha boca. Mas tem que, sabe, de ouvir, às vezes é uma injustiça, de ouvir as pessoas falando um padre que estava sem batina como se ele fosse do diabo, mas eu conheci o padre. O cara veio da Europa, um missionário, tá no Brasil há 60 anos, largou um país riquíssimo, morou na Amazônia. Eu falei, gente, é pecado vocês falarem uma coisa dessa. Você vai definir o padre pela roupa? É importante ele usar, mas uma vez eu digo. Mas não cabe a você e a mim julgar. Cabe a você e a mim rezar, entender o que é certo, incentivar e respeitar. Não é assim, na pancada, né? Não vai deixar mandar o cara pro inferno, porque você tá pecando, você não é juiz, você não é Deus. Salmo 115, vamos ler juntos. Conservei a confiança, ainda quando podia dizer, em verdade sou extremamente infeliz. Em meu pavor eu dizia, o homem é um apoio falaz, mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem me dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Senhor, eu sou vosso servo, filho da vossa serva. Quebraste-me os meus grilhões. Irei oferecer-vos um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no teu recinto, a Jerusalém. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza agora com a tua unção. Nos dê o entendimento, Espírito Santo, de tudo que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo, nos dá um amor profundo pelos sacerdotes, mas também um respeito à vida do sacerdote, à individualidade, que nós os ajudemos a ser mais santos e que nós rezemos por eles. Dê sobre você a benção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora, nem que sejam poucas palavras, 1 ou 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Abençoe você, 47º dia, episódio 47 do nosso podcast diário Bíblia em um ano, aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Muito bem-vindo, bem-vinda. Espero que esteja sendo de fato um mergulho na palavra de Deus para você, esteja expandindo os seus horizontes espirituais, compreensão da Escritura. E olha, seja firme, gente. O que faz a virtude é a perseverança. Vá até o fim. Por isso, tenha um parceiro de estudo bíblico, uma parceira, um grupo, pra vocês se reunirem periodicamente, cada um falar de um dia, do que entendeu, partilhe lá no grupo de WhatsApp, motivemos uns aos outros. A gente precisa de motivação. Êxodo 32, Levítico 23 e Salmo 79. Provavelmente o Levítico 23 vai ficar como tarefinha, mas separa aí já, anota para você ler, que é importante, tá? Muito importante. Êxodo 32 hoje é um desfecho dramático aqui, gente, que revela muito da nossa natureza humana. Vamos lá, Êxodo 32. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: Vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente. Porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes:
Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Eis, ó Israel, teu Deus, que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, teu Deus, que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e eu os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor Deus, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tiraste do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios: Com um mau desígnio Deus os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se a vossa ira, o vosso furor, e abandonai a vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra seu povo. Moisés desceu da montanha, segurando nas mãos as 2 tábuas da lei, que estavam escritas dos 2 lados, sobre uma e outra face. Eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. Ouvindo o barulho que o povo fazia com suas aclamações, Josué disse a Moisés: Há gritos de guerra no acampamento. Não, respondeu Moisés, não são gritos de vitória nem de derrota. O que ouço são cantos. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e suas danças. Sua cólera se inflamou e arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as aos pés da montanha. Em seguida, tomando o bezerro que tinham feito, queimou-o e esmagou-o, até reduzi-lo a pó, que lançou na água e deu de beber aos israelitas. Moisés disse a Arão: Que te fez esse povo para que tenhas atraído sobre ele um tão grande pecado? Arão respondeu: Não se irrite, o meu senhor. Tu mesmo sabe quanto este povo é inclinado ao mal. Eles disseram-me: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente. Porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Eu lhes disse: Todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele, e me entregaram. Joguei-o ao fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo-o assim à zombaria dos seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: Venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Ele disse-lhes: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um de vós coloque a espada sobre sua coxa. Passai e repassai através do acampamento, de uma porta a outra, e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo ou seu parente. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés, e cerca de 3.000 homens morreram naquele dia entre o povo. Moisés disse: Consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço de seu filho e de seu irmão, tendes atraído hoje sobre vós uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Cometestes um grande pecado, mas vou subir hoje ao Senhor, talvez
obtenha o perdão de vossa culpa. Moisés voltou junto ao Senhor e disse: Ó, esse povo cometeu um grande pecado, porque fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhe perdoes agora esse pecado, senão apagai-me do livro que escrevestes. O Senhor disse a Moisés: Aquele que pecou contra mim, este eu apagarei do meu livro. Vai agora e conduze o meu povo aonde eu te disse. Meu anjo marchará diante de ti, mas no dia da minha visita eu punirei o seu pecado. Feriu o Senhor o povo por ter arrastado Arão a fabricar o bezerro. Gente, esse capítulo de Êxodo, o 32, é um reflexo da alma humana. Aquele povo era muito cabeça dura, e esse povo, não os julgue, somos nós, tá? Somos eu e você. Deus tinha os tirado do Egito com mão forte, com prodígios, abrindo o mar, matando o homem mais poderoso do mundo, que era o faraó. Moisés subiu a montanha para receber ali de Deus, né, a tábua com os 10 mandamentos, para receber de Deus a escrita. Deus estava escrevendo, Moisés via Deus face a face. E por poucos dias Deus já falou, vamos construir o povo já falou, vamos construir um bezerro. Por quê? Porque eles vinham, gente, de um contexto de idolatria. Por isso que a Bíblia proíbe construir imagens no Antigo Testamento, porque o contexto da imagem era esse. Era um bezerro de ouro para você adorar e se matar os filhos na frente dele e tê-lo como Deus. Como o povo se esqueceu de Deus tão rápido? Construiu aquele bezerro de ouro e Deus já tinha dado as leis. Nós vimos, nós ouvimos aqui, nós temos ouvido esses dias. Aquele que adorar outros deuses vai ser morto. Deus está sendo firme por quê? Porque eles aceitaram fazer aliança, Deus não os forçou a nada. E Deus precisava que eles fossem diferentes. Por quê? Porque através desse povo, gente, ia vir o Salvador do mundo. Através desse povo ia vir a bênção para toda a humanidade. Então esse povo precisava ser separado, precisava ser diferente. Mas tão rapidamente eles se perverteram, fizeram o maior pecado do Antigo Testamento, que era a idolatria. Construíram um outro Deus. Deram um bezerro de ouro, a honra, a glória que era de Deus. E Deus se manifestava àquele povo, gente. À noite Deus os conduzia com uma nuvem. De dia com uma nuvem, à noite com uma coluna de fogo. Mas eles se perverteram, por quê? Porque pelas consequências do pecado original, há no nosso coração, filho ou filha, uma tendência à idolatria. Uma tendência à idolatria. Deus nos caminha a caminhar na fé, no meio da incerteza. Mas muitas vezes, a gente quer construir o nosso próprio bezerro de ouro para a gente ver, para a gente tocar. O ser humano tem essa fé fraca, essa tendência a querer tocar. Se eu não estou vendo, se tem incerteza, eu busco o bezerro de ouro, porque eu quero tocar, ainda que seja numa mentira. A pessoa morreu, não sei para onde ela foi, então eu vou lá naquele vidente para invocar o morto, mesmo se Deus falou que é um pecado gravíssimo, que o cristão não pode fazer isso. Mas eu quero tocar, eu quero respostas. Isso, gente, que nos destrói. A gente tem que aprender a crer no que a gente não vê, como Abraão. Lembra que lá atrás, quando Deus fez aliança com Abraão, Deus chamou Abraão para fora no meio do dia e falou: olha para as estrelas do céu, olha para o céu e conta as estrelas.
Seus descendentes serão grandiosos, numerosos como as estrelas, mas era de dia, o sol não dá para ver estrela. Deus estava falando, Abraão, você não está vendo, mas elas estão lá, creia, eu vou fazer. Então eles queriam tocar, sabe? E muitas vezes nós, no meio da incerteza, da espera, a gente fica cansado de esperar e quer resolver do nosso jeito e construímos os nossos ídolos, né? Nós também podemos construir os nossos ídolos, né? Pegamos coisas que são boas, até pegando coisas que são boas, maravilhosas, mas transformando elas no nosso Deus. Por exemplo, o catecismo, quando ele fala da idolatria, ele fala que a gente pode fazer do dinheiro nosso ídolo, do sexo desregrado nosso ídolo, da fama, do poder, da nossa rede social nosso ídolo, do entretenimento, a série, o descanso excessivo nosso ídolo. Deus precisa estar no primeiro lugar. O catecismo diz que tudo aquilo que assume o primeiro lugar na nossa vida, que não é Deus, é idolatria, né? Todos nós, gente, temos a tendência à idolatria, ao pecado, pelas consequências do pecado original. Mas Deus, sabe, está tentando sempre nos consertar, nos levar a Ele. Nós somos esses israelitas, através do deserto. E Deus muitas vezes está nos treinando, tirando coisas, nos fazendo não enxergar, nos fazendo confiar só nele e não em nós mesmos, deixando Ele controlar. Porque todas as vezes que você quer pegar o controle na sua mão, dá ruim. É isso que você fez, que o povo fez. Moisés não está aqui, vamos fazer nós mesmo nosso Deus, vamos fazer nossas festas. Você vai ver hoje no livro do Levítico, que você vai ler daqui a pouco, Levítico 23, que Deus instituiu as festas nos tempos certos para celebrar as coisas que Deus queria que eles celebrassem, né? Então eles quiseram resolver do jeito deles. Da liderança de Moisés também, né? Intercedendo para o povo. Deus ia destruir o povo e fazer uma nova nação através dele. Ele, não, Senhor, eu quero esse povo, eu luto por esse povo, né? Eu rezo por esse povo. Olha, nós também somos chamados a rezar pelos pecadores, pedindo a misericórdia de Deus, não pedindo que Deus destrua quem está errado. Mas, Senhor, tem misericórdia daquele meu tio que está na bebida, daquele meu filho na droga, daquele meu vizinho, Senhor, na prostituição. Temos que interceder com misericórdia pela salvação do mundo. Vamos então para o nosso salmo. Como eu disse, Levítico vai ficar aí de tarefa. E o salmo que nós vamos ler é o Salmo 79. Lembrando que eu uso a tradução da Ave Maria, né, a Bíblia Católica, que está na internet. Ao mestre do canto, conforme a lei é como os lírios, Salmo de Asaf. Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho, vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso poder, vosso esplendor em presença de Efraim e Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, vinde salvar-nos. Vós o nutristes com o pão das lágrimas e o fizestes sorver um copioso pranto. Vós nos tornastes uma presa disputada dos vizinhos, os inimigos zombam de nós. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos serena a vossa face, seremos salvos. Uma vinha do Egito vós arrancastes, expulsastes povos para replantá-la. O solo vós preparastes, ela lançou raízes nele e se espalhou pela terra. As montanhas se cobriram com sua sombra, seus ramos ensombraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu sua ramagem, até o rio seus rebentos. Porque derrubaste os seus ramos, de sorte que os passantes colham, e adevaste o javali do mato, e sirva de pasto os animais do campo. Voltai, ó Deus dos exércitos, olhai do alto céu, vede e vinde visitar a vossa vinha, protegei esse cepo por vós plantado, esse rebento que vossa mão cuidou. Aqueles que a queimaram e cortaram, pereçam em vossa presença ameaçadora. Estendei a mão sobre o homem que escolheste, sobre o homem que haveis fortificado, e não mais de vós nos apartaremos. Conservai-nos a vida, e então vos louvaremos. Restaurai-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrando, falando ainda da idolatria, né? O erro deles foi muito sério, gente. Eles chamaram Deus de trouxa, né? Me perdoe. Deus tinha falado, não façam, eles olharam para Deus e fizeram, né? A primeira oportunidade fizeram mal. Então, veja bem, nós podemos cometer a idolatria colocando uma pessoa no lugar de Deus. O seu marido não pode ser o seu ídolo.
sua esposa, o seu filho, o seu padre, o seu pastor. A Deus toda a honra e toda a glória. A gente comete a idolatria também quando a gente busca cartomante, quando a gente vai invocar espírito, invocar morto, fazer simpatia, acreditar no horóscopo. Não, só Deus salva. Nele precisa estar a nossa confiança. Façamos um bom exame de consciência hoje. Busquemos a confissão, façamos uma boa confissão e voltemos para Deus, de todo o coração. Vem Espírito Santo, nos batiza, nos enche, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Que desça sobre você e o teu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Escreve aqui e compartilha também o link desse vídeo com mais pessoas, com seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas venham viver a Bíblia em um ano aqui conosco. Se você começou agora, não tem problema. Começa de hoje em diante e vai retroativamente ouvindo os anteriores à medida que você puder, né? E também se inscreva no canal, vem participar, fazer parte da nossa família aqui do canal. Tem muita coisa boa para você. Ativa o sininho das notificações para você ser informado sempre que entrarem coisas novas. E deixa já seu joinha, like e curtida nesse vídeo. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. E você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário, episódio 48, a Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, aqui é o Padre Adriano Zandoná da Canção Nova. Olha, nós vamos ler a Bíblia inteira, eu estou falando a Bíblia inteira em um ano. O Padre está seguindo um método bem interessante, através do qual eu vou me focar nas 12 principais histórias da Bíblia, os 12 principais períodos da Bíblia, que dão sentido a toda a Sagrada Escritura. E claro, dentro desses 12 períodos, eu vou acrescentando livros complementares, suplementares, para a gente conseguir contemplar o todo da Sagrada Escritura, né? Mas é um método bem interessante que vai te inserir na história da salvação, porque a Bíblia, gente, é um compêndio de 73 livros, mas que todos contam a mesma história, estão interligados. E existem histórias dentro da grande história que dão sentido ao tecido total, né, da Bíblia como um todo. Os períodos são a criação, os patriarcas, o Egito e o Êxodo, né, saída ali para o Egito e o Êxodo, depois o tempo do deserto, depois o tempo da conquista, né, da Terra Prometida e dos juízes, depois aquilo que nós vamos chamar de checkpoint messiânico, né? A gente vai ali, depois desses 3 períodos do Antigo Testamento, acrescentar o Evangelho de João, para entender já como as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus, que é o culminar, que é o aperfeiçoar de toda a lei dos profetas do Antigo Testamento, depois o período dos reis, depois outro checkpoint messiânico com o Evangelho de Marcos, depois o reino dividido, né, Israel e Judá, Judá ao sul, Israel ao norte, depois o período do exílio, depois outro checkpoint messiânico com o Evangelho de Mateus, depois o período do retorno do pós-exílio, depois o período dos Macabeus e a revolta dos Macabeus, depois um outro checkpoint messiânico com Lucas, e depois o período da igreja, entrando Atos dos Apóstolos, Tiago, carta de Tiago, carta de Pedro, Apocalipse, cartas de São Paulo, carta aos Hebreus. Então nós vamos percorrer a Bíblia como um todo, sabe? Um todo mesmo. Como eu disse, essas 12 grandes histórias vão dar sentido a toda a história da salvação. E é interessante que, por exemplo, nós estamos lendo Levítico. Você pode pensar, ai padre, fica lendo essas leis, ai padre, fica lendo esse negócio, o altar tem que ser assim, quem adulterar vai ser apedrejado, quem fazer isso, não sei o quê.
Mas olha, isso faz você entender Jesus e as acusações que ele sofreu. Faz você entender os milagres, as curas de Jesus. Lembra daquela mulher adúltera que ia ser apedrejada? Todo mundo estava com pedra na mão? Eles estavam cumprindo a lei de Moisés e Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ou seja, ele entendeu que o povo já foi preparado ao longo dos séculos pela lei, que o povo já não estava tão chucro, tão animal, e o povo poderia optar pela misericórdia e pelo amor, que eles entenderiam, né? É a plenitude dos tempos cumprida em Jesus. Quando a gente fala do pão da preposição, né, que Jesus citou que Davi comeu o pão da preposição, nós estamos lendo aqui em Levítico, que era o pão só dos sacerdotes, ficava dentro do templo. Quando Jesus colheu espigas no sábado, nós estamos vendo a lei aqui, que não podia fazer nada no sábado, mas Jesus era Deus encarnado, elevando a lei a um novo padrão, um novo patamar. Mas se você não entende isso, você não vai entender muitas coisas da vida de Jesus. Esses são os grandes períodos, né, os 12 grandes eixos centrais da história da salvação, que a gente precisa entender, porque senão a gente não entende Jesus. Outra coisa, tem muita gente pedindo: padre, digita esses períodos, manda para mim, faz um catálogo. Gente, vou ser bem sincero, o padre tem uma vida muito corrida, eu faço muita coisa, eu não consigo mobilizar uma equipe para fazer isso. Eu estou me focando em entregar a palavra para vocês, a palavra de Deus, né? Me preparar para falar, para ensinar. Então eu peço paciência e fica tranquilo, você vai ter tudo aqui ao longo do ano. É uma leitura para o ano inteiro, todo dia, meio-dia, entra um vídeo aqui, é só você se programar para estar com a gente, tá? Vamos lá ler Êxodo 33. O Senhor disse a Moisés: vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito. Ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os iteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ide para essa terra que mana leite e mel, mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura, e eu vos aniquilaria no caminho. Ouvindo o povo essas duras palavras, pôs-se a chorar, e cada um tirou seus enfeites. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos esses vossos enfeites, e verei o que posso fazer por vós. Os israelitas despojaram-se de seus enfeites a partir do monte Horebe. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento, e chamou-a de tenda da reunião. Quem queria consultar o Senhor dirigia-se à tenda da reunião, fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada da sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda. E o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo em pé à entrada de suas tendas se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao seu acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do interior da tenda. Moisés disse ao Senhor: vós dizei-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E entretanto disseste-me: conheço o teu nome e tens todo o meu favor. Se é verdade que eu tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor e considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: minha face irá contigo, e eu serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos faça partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tens todo o meu favor, e te conheço pelo nome. Moisés disse: mostrai-me a vossa glória. E Deus respondeu:
Vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas ajuntou o Senhor: não poderás ver a minha face, pois o homem não poderia me ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estás sob a rocha. Quando a minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. Êxodo 34. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Estejas pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Tu te apresentarás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo, nem apareça em parte alguma do monte. Não haja nem mesmo ovelhas ou bois pastando em seus flancos. Moisés talhou, pois, 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e no dia seguinte, pela manhã, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele, exclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em felicidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés inclinou-se, incontinente até a terra, e prostrou-se, dizendo: Se tem o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados, e aceitai-nos como propriedade vossa. O Senhor disse: Vou fazer uma aliança contigo. Diante de todo o teu povo, farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação, a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor que faço por meio de ti. Sê atento ao que hoje vou te ordenar. Vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes da terra em que vais entrar, para que sua presença no meio de vós não se torne um laço. Derrubareis os seus altares e quebrareis suas estelas, e cortareis suas acerás. Não adorará nenhum outro Deus, porque o Senhor, que se chama zeloso, é um Deus zeloso, ciumento. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes do país, pois quando se prostituírem aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, poderiam convidar-te e tu comerias dos seus sacrifícios. Poderia acontecer também que tomasses entre suas filhas esposas para teus filhos, e essas mulheres que se prostituem aos seus deuses poderiam arrastar a isso também teus filhos. Não farás deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos, como te prescrevi, no tempo fixado, do mês das espigas, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Só comerás durante 7 dias. Pães sem fermento. Todo primogênito me pertence, assim como todo macho primogênito dos teus rebanhos, tanto do gado maior quanto do menor. Resgatarás com um cordeiro o primogênito do jumento. Do contrário, tu lhe quebrarás a nuca. Resgatarás sempre o primogênito dos teus filhos. Não te apresentarás diante de minha face com as mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas descansarás no 7º, mesmo quando for tempo de arar e de ceifar.
Celebrarás as festas das semanas, no tempo das primícias, da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os vossos homens se apresentarão diante do Senhor, Deus de Israel. Porque expulsarei as nações diante de ti, e alargarei tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, enquanto subires 3 vezes por ano para te apresentares diante do Senhor teu Deus. Quando sacrificares uma vítima, não oferecerás seu sangue com pão fermentado. O animal sacrificado para a festa da Páscoa não será conservado até o dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos frutos do teu solo. O Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras, pois elas são a base da aliança que faço contigo e com Israel. Vamos ler agora o Salmo 80 e o Levítico 24 vai ficar então como uma tarefa, a leitura pessoal para você depois ler na sua casa. Salmo 80. Ao mestre do canto, com a gitiena, Salmo de Asaf. Exultai em Deus, nosso protetor, aclamai o Deus de Jacó. Tocai o saltério, vibrai os tímbales, tangei a melodiosa harpa e a lira, ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de festa, porque é uma instituição para Israel, um preceito do Deus de Jacó. Uma lei que foi imposta a José quando ele entrou em luta com o Egito. Eis que ouviu uma língua desconhecida. Aliviei os seus ombros dos fardos, já não carregam cestos as tuas mãos. Na tribulação gritastes para mim e te livrei. Da nuvem que troveja eu respondi. Junto às águas de Meriba eu te provei. Escuta, ó meu povo, minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adores jamais o Deus de outro povo. Sou o Senhor teu Deus, eu que te retirei do Egito. Basta abrires a boca e te satisfarei. No entanto, meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer. Por isso os abandonei à dureza dos seus corações. Deixei que seguissem os seus caprichos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse sempre em meus caminhos, eu teria logo derrotado os seus inimigos e desceria minha mão contra os seus adversários. Os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagens, e estaria assegurado para sempre o destino do meu povo, e eu o teria alimentado com a flor do trigo e com o mel do rochedo fartaria. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, tão abençoada. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque lemos no livro do Êxodo que o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor fez aliança com Moisés, com o povo. O Senhor perdoou a iniquidade do povo. O Senhor caminhou com o povo. Caminha conosco, Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veja bem, a gente aprende nesses capítulos de 33 e 34, de Deuteronômio, de Êxodo, que Moisés permanecia, diante de Deus, intercedendo pelo povo, prefigurando ali a imediação de Jesus, Ele que está diante do Pai intercedendo por nós. A Bíblia deixa também, outro aspecto claro, que o povo de Israel, eles não são diferentes porque eles são bons ou abençoados acima de outras nações, não. Eles são escolhidos, porque Deus entrou numa aliança com eles, mas eles também são pecadores, fracos, têm limites, E a gente vê muitas vezes Deus alertando, não adore outros deuses, não adore outros deuses. Deus muitas vezes alertou com relação à idolatria, E Deus alertou, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, não fique convivendo com esse povo, não case com as filhas desse povo, porque eles vão levar vocês ao pecado. Desde lá, o Senhor já reconheceu que o ser humano é influenciável. Eu e você somos influenciáveis, ponto. Então nós temos que andar com pessoas que nos levam para Deus, para o bem. E não ficar, uma coisa é ser colega de trabalho, outra coisa é você trazer para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, alguém que não tem Deus como prioridade, alguém que vive no pecado, alguém que não professa Jesus como o único Senhor da sua vida.
A idolatria é sempre um crime abominável, porque Deus é um Deus ciumento, né? A Bíblia traz essa tradução, zeloso, não porque ele é humano, não ciúme no sentido negativo, mas no sentido do que é dele. Se você falou que você é dele, seja dele. E se você mexer com as coisas dele, sem o temor de Deus, você vai se ver com ele, ou seja, o que é meu. Ele tem essa abordagem, né? O que eu achei bonito aqui também é que Moisés entrou nessa aliança com o povo, Deus se revelou a ele, mas Moisés pediu uma coisa para o Senhor: caminha conosco, Senhor. Se o Senhor não caminhar conosco, nós não vamos nem sair daqui. É isso que a gente tem que pedir todos os dias. Se saiu da sua cama, já pede: Senhor, caminha comigo. Se o Senhor não caminhar comigo, eu não vou sair da cama, eu não vou sair de casa. Porque, gente, se a presença de Deus não for conosco, nós estamos perdidos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da presença dEle. Então, todos os dias diga: Senhor, caminha comigo. Vamos comigo para o trabalho. Me ensina a ser a mãe que eu preciso ser, o pai, o padre. Vem conosco. E depois Moisés disse, né? Senhor, mostra-me a tua glória. Olha que lindo isso. É o que a gente tem que pedir todo dia. Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória, né? Querer conhecer mais de Deus, querer conhecer a face de Deus, esse desejo, essa sede que Davi, que Moisés, que os homens da Bíblia, os homens de Deus, as mulheres de Deus tinham e têm, né? Deus está presente com eles, outro aspecto que eu quero elencar aqui, mas Deus diz: olha, eu estou presente com vocês e as minhas bênçãos vão vir sobre vocês se vocês me obedecerem. Sigam os 10 mandamentos, eles sempre vão estar à disposição. Mas Deus também os alerta, dizendo que eles vão ser sempre tentados para viver como o mundo, como os outros. Ai, Padre, eu quero ser normal. Quem é chamado a ser santo, quem é batizado, é chamado a ser de Deus e a viver de maneira diferente. Se as pessoas falarem para você: nossa, você é diferente, isso é um elogio. Não dá para você viver como o mundo vive, porque você e eu, pelo nosso batismo, temos uma aliança com Deus, né? Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a essa aliança. Dê sobre você, teu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a se inscrever no canal, caso você seja novo aqui. Ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. E, por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu dessa reflexão, dessa palavra, o que ficou forte para você. E não esqueça de ler, então, Levítico, né? Hoje você tem Levítico 24 como tarefa. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.